Bem, estamos então na segunda parte do nosso estudo, então entendemos que o que Deus ofereceu, que Deus pediu a Abraão, não foi um sacrifício, mas sim uma oferta de elevação. Para continuarmos a entender o verdadeiro sentido do que é Corban, okay? E no sentido de realmente original da palavra, seguindo esse raciocínio, que é o que realmente é o que Deus nos transmite através de Levíticos e mais passagens da Bíblia, que é o seguinte, é assim, vamos fazer um exemplo. Imaginem que o meu filho, ele agora está com 2 anos, o meu Yosef Isaac, vai fazer 3 em janeiro, mas imaginem que ele já tinha os seus 15 a 6 anos, tinha feito algo de errado, ok? Olhando para mim, ele se apercebeu que eu estava triste, magoado com ele por aquilo que ele fez de errado. Qual era a melhor forma de ele realmente quebrar o meu coração? Okay? A melhor forma de ele quebrar o meu coração, okay, é ele fazer algo que eu me surpreenda, algo que eu fique de coração quebrado. Okay? E quando eu fico de coração quebrado, é claro que eu vou receber o meu filho, é claro que eu vou amá-lo, vou carinhá-lo, vou compensá-lo por aquela ação, porque me alegrou. Apesar de ele ter tido a consciência que errou, ok? Fazendo aquele ato, aquele gesto, né, voluntário para me agradar a mim, para me compensar da tristeza que eu tive, é claro que eu vou abraçá-lo, vou tomá-lo para mim, né? E vou ficar feliz com isso. Então, é este o conceito que a Torá nos ensina. E vamos então entrar agora, vou buscar aqui os meus apontamentos, só um momento para buscar aqui os meus apontamentos em relação ao estudo que eu fiz. Está. Ai, não acredito. Não acredito que quebrou. Foi à vida? Não acredito que foi à vida. Então, mas o estudo que eu fiz. Olha, desapareceu. Ai, não acredito. Ah, está aqui. Sentido de sacrifício. Peço imensa desculpa. Estava procurando os apontamentos que eu fiz em Word. Ok? Vamos lá então. Bem, já entendemos então que a palavra sacrifício literalmente significa Corban, ok? Que significa também literalmente oferenda a Deus. Já entendemos isso. Vamos então avançar aqui, ok? E vamos entender outra coisa. Será que os sacrifícios que a Torá nos pede, que Deus nos pede, são só de animais? Na realidade não. Vemos realmente sim sacrifícios de animais, de aves, de farinha, de azeite, até mesmo de pão ázimos e por aí afora. Nós vemos montes quer dizer, alguns alimentos, ok, que realmente Deus nos pede. Nós vemos isso no livro de Vaikra, né? O livro de Vaikra, que é Levítico, o terceiro livro da Torá, nós vemos isso realmente, porque esse livro centra-se mais na questão dos sacrifícios, esse livro centra-se mais na questão do serviço sacerdotal e tudo mais, ok? Então vamos lá entender. Em primeiro lugar, uma coisa, é o seguinte, assim, quando Deus deu a Torá ao povo de Israel, contavam aqueles milhões de povo dos judeus, dos hebreus em si, não eram judeus na altura, mas os hebreus, diante do Monte Sinai, será que Deus deu a lei de sacrifícios? Não. Deus deu simplesmente 10 mandamentos, ok? Depois Deus deu os 10 mandamentos, é que Deus começou a ver o comportamento do ser humano e então aí foi acrescentando preceito a preceito, lei a lei e assim sucessivamente, ok? Então entendamos que a intenção de Deus não era a lei sacrificial. A lei sacrificial ela veio, ok? Após Deus ter dado a Torá, os 10 mandamentos, né? E após ter dado os 10 mandamentos, olhando o comportamento do homem, observando a ação do homem, aí sim Deus foi nos ordenando mandamentos e mais mandamentos, ok? Primeiro, porquê então isso? Se nós analisarmos,
ok? A Torá nos ensina aquele que transgride a lei peca, né? E a alma que peca, essa morre, né? A própria Torá frisa isso claramente, né? A alma que peca, essa morre. Então o que é que acontece? Imaginem um judeu na sua vida cometendo algum erro e sabe que cometeu um erro, sabe que entristeceu a Deus e pensa, bem, para mim não há mais esperança, não há mais nada a fazer, olha, desanima e anda por ali. E é claro que Deus não quer isso, ok? É claro que Deus não quer. O que é que Deus quer? Deus quer, quando a gente erra na realidade, que a gente se erga, ok? E que a gente mude a nossa atitude, que a gente aprenda com aquele erro e que a gente mude a nossa atitude. Essa é a verdadeira intenção de Deus, ok? E para isso é preciso ter ânimo, para isso é preciso ter alegria de viver, ter aquela vontade de realmente viver e agradar a Deus e tentar melhorar. Essa é a questão, ok? Por isso Deus foi dando leis após leis conforme o comportamento do homem, e aí veio então a lei dos corbanotes, das ofertas, ou traduzido como é traduzido muitas vezes pelos sacrifícios. Eu vou inverter vou inverter a palavra, em vez de falar a palavra realmente no original, vou pôr conforme as pessoas entendem como sacrifícios, ok? Pronto. Então é importante é o seguinte, é assim, o que é que o sacrifício faz na consciência do ser humano? O que é que o sacrifício faz na consciência do ser humano? Eu dei o exemplo, há bocado, né, do meu filho, que me viu triste e quis me alegrar, né? Ok? Começa por aí. Então o que é que acontece? Quem conhece a Torá sabe que quando um judeu ia fazer algum sacrifício, apresentar um sacrifício perante o templo, perante Deus, ok? Esse judeu tinha que assistir a tudo quanto era feito. Todo o processo que era feito em relação ao sacrifício, ok? O judeu tinha que assistir. Para quê? Para ele, ao ver toda aquela faceta, todos aqueles pormenores, todas aquelas tarefas, a consciência dele se ativasse. Isso é o princípio básico, ok, do sacrifício. É fazer com que a nossa consciência se ative e com que nós percebamos realmente a dimensão do erro. O verdadeiro intuito do sacrifício é, ok, para que a nossa consciência se ative. Porquê? Muitas das vezes, ok, se alguém dizer assim, tu erraste, fizeste isto, aquilo, aquilo, e por palavras tentar explicar o quê, a pessoa não vai entender muito, ok? Mas se agora imaginem, a pessoa que erra, começar eu fazer um filme, um exemplo, uma imagem de tudo realmente, a consequência do erro e por aí afora, como se fosse em filme, entrando mesmo nos olhos, a pessoa observando mesmo, ok? O que está ali a ser feito, é claro que sim, vai ativar. Porquê? Uma das questões é que a Cabala diz que os nossos olhos são uma das portas da alma, ok? Então o que é que acontece? Quando a gente vê alguma coisa, nossa alma está recebendo aquilo, ok? O que é que acontece? Quando a alma recebe aquilo, nós temos dois instintos. Yetzirará, a má inclinação, e Yetzer Tov, a boa inclinação. O que acontece? Quando a alma recebe aquela informação, ela tenta ativar no ser humano a boa inclinação. O que quer dizer? A boa ação. O que é boa ação? Boa ação é o seguinte, é assim, é o homem ter consciência, o homem conscientizar-se, ok, que aquilo realmente que ele fez, ok, trouxe uma alteração. Uma alteração em quê? É importante entendermos que quando nós erramos, ok, em primeiro lugar há uma coisa, nós criamos anjos maus, ok? O que é isso, criar anjos maus? Na realidade é o seguinte, é assim, quando nós erramos ou quando nós acertamos, nós criamos forças espirituais, quer no erro, quer no acerto, quer na coisa má, quer na coisa boa. Quer dizer o quê? Se eu faço coisa má, eu crio um anjo mau, uma força má. Se eu faço uma coisa boa, eu crio um anjo bom, algo bom, ok?
Então quer dizer o quê? As nossas ações, elas produzem anjos. E somos à imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus criou anjos, né, para nos servir, assim também com as nossas ações nós criamos anjos. Só que esses anjos que nós criamos, eles vão depender de nós. É como uma mãe que lança ao mundo a seu filho, e o seu filho depende do leite da sua mãe para crescer, para evoluir, né? E assim é connosco, okay? Quanto mais criamos anjos maus, mais eles vão depender de nós, mais eles querem crescer em maldade dentro de nós, okay? E vão nos levar a praticar o mal. Quanto mais anjos bons que criamos, de igual modo, eles vão crescer, né, com o nosso alimento, as nossas ações, e vão exigir de nós esse alimento. Então quer dizer o quê? Vão exigir de nós o quê? Mais boas ações. Isto fique claro. Okay? Mas isso é coisas mistas. Não, isto é uma realidade. Se vocês observarem, okay, em toda a Escritura ela prova isso, que nossas ações criam anjos. Okay? Então o que acontece? Quando nós pecamos, okay, nós criamos anjos. Okay? Espiritualmente, esses anjos existem. Eles andam ao nosso redor. Eles existem. Okay? Então o que acontece? O sacrifício é para que nós entendamos que aquilo que está ali a ser feito, ok? Aquilo que está ali a ser feito, e se nós conscientizarmos realmente daquilo que está a ser feito, porque há uma altura que o povo de Israel fazia o sacrifício por fazer, e nós vamos ver isso mais à frente, inclusive pela própria palavra vou-vos mostrar que Deus diz já está cansado, compara o sacrifício de um boi como se fosse matar um homem, excessivamente, ok? Porquê? Porque já não existia, o ser humano estava tão, já não ativava essa consciência, já não, aquela coisa que devia fazer efeito em nós já não fazia, tornou-se de tal forma corriqueira, ok? Que já não fazia esse efeito, então Deus começa a rejeitar, né? E vemos isso através do profeta. Deus começa a rejeitar os sacrifícios do ser humano. Mas a questão é, o que é que vai ativar? O que é que vai ativar em nós? Bem, nós entendemos o seguinte, como eu estava a dizer, quando o sacrifício é feito, ok? O ser humano que faz o sacrifício, ele participa, ok? Em todos os atos. Em todos os atos, ok? O que é que acontece? Quando ele participa em todos os atos, ele está próximo daquilo que realmente está acontecendo, ele vê, né, a sua consciência se ativa, ok? Não bastava um simples pedido de perdão? Às vezes, a gente pode pensar, não, se calhar um simples perdão a Deus, um simples pedido de perdão. Muita gente faz isso. A gente transgride e vai, oh Deus, perdoa-me. Será que isso é suficiente? Será que isso prova realmente que nós erramos? Ou será que nós não temos que receber uma mensagem para dentro de nós? Eu vou explicar uma coisa muito interessante. Vocês tomem bem atenção a isto que eu vou falar. As rezas judaicas, ok? Todas elas são feitas no plural. Porquê que elas são feitas no plural? Existem dois motivos porque as rezas judaicas são feitas no plural. Primeiro, porque nunca nós rezamos por nós próprios, nós rezamos pelo outro. E o outro sucessivamente por nós, ok? Esse é um dos motivos. E o outro motivo? O outro motivo é que nós rezamos, ok? E as rezas, elas são feitas de forma que nós analisemos aquilo que nós estamos a falar. Eu vou dar um exemplo. Eu já estudei o livro cristão, ok? E quando eu me deparei com a reza que o Jesus fez, aquela reza que se intitula por Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus, ouvi-nos Shabbat, essa reza, ok? Eu comecei a ver a reza e a observar a reza e disse, não, realmente esta reza é judaica. Esta reza, ela é feita no contexto judaico. Porquê? Porque se nós analisarmos, quando a gente observar bem essa reza, nós vamos ver que ela está a falar para nós. Ela está a falar para nós. Então quer dizer o quê? Quando eu digo assim, Pai Nosso que estás nos céus, declaro que realmente Deus está nos céus. Santificado seja o teu nome, declaro que realmente o nome de Deus é santo. Depois digo assim, venha a nós o teu reino. Quer dizer, estou a pedir a Deus para vir a vontade dele à minha vida.
Veja bem o que eu estou pedindo. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Então no céu a vontade de Deus não é questionada. Será que na terra é? É claro que sim. Mas pronto, o contexto aqui é nós pensarmos. Porque assim, quando essa reza, quando o tal Jesus ordena fazer essa reza, ele está a levar as pessoas a meditarem naquilo que elas próprias estão a falar. Porquê? Porque aquilo que elas estão a falar com a sua própria boca, se elas entendem a mensagem, isso é que é muito importante, quando nós estamos na reza, ter muita concentração. Concentração naquilo que nós estamos a fazer. Concentração na reza, concentração na prece. Porquê? É um dos mandamentos judaicos. É um dos preceitos judaicos. Concentração na prece. Para quê? Para que nós possamos ouvir aquilo que nós estamos a falar. E realmente entender se aquilo que nós estamos a falar nós fazemos. Estão a entender? Esse é o conceito da reza judaica. E aí eu vejo que realmente Jesus era judeu. Aí eu vejo que realmente Jesus estava nos dando, uma chamada de atenção para uma reza judaica. Porque os discípulos estavam a perguntar-lhe, como nós devemos rezar. E Jesus, como rabino deles, lhes explicou, olha, fazei assim. Porque ao fazer assim, vocês vão meditar naquilo que estão a dizer, vão pensar naquilo que estão a dizer, realmente vão viver o quê? Perdoa-nos como nós perdoamos a quem nos peca contra nós, não nos deixes cair na tentação, livra-nos do mal. Entender? Todas essas palavras chamam a nós assim, espera lá, perdoa-nos como nós perdoamos. Será que eu perdoo? Não nos deixes cair em tentação. Será que eu faço alguma coisa para não cair em tentação? Estão a entender? Então isso é importante. Porquê? Tudo quanto Deus nos ordenou fazer, agora voltando para a questão judaica, tudo quanto Deus nos ordenou fazer, Ele nos ordenou fazer com consciência, com concentração, atento àquilo que nós estamos a fazer. Porquê? Porque tudo aquilo que nós estamos a fazer ou a dizer tem que nos dizer algo. Tem que falar para nós próprios. E quando aquilo fala para nós próprios, nossa consciência começa realmente a se alterar. Então quer dizer o quê? Quando alguém faz alguma coisa, reza a Deus de qualquer maneira, faz algum efeito nele? Não faz. Não faz. Por isso é que é importante nós termos atenção, quando nós rezamos, temos concentração. Para quê? Para ouvirmos aquilo que estamos a dizer. Ouvirmos aquilo que estamos a dizer. Imagina que eu diga assim, Senhor, perdoa-me, eu não quero pecar mais, ajuda-me. Eu estou a dizer isso, eu estou a dizer, eu não quero pecar mais. Será que realmente isso está a fazer efeito dentro de mim? Estão a entender? Senhor, perdoa-me, porque eu errei contra aquela pessoa. Perdoa-me, eu errei contra aquela pessoa. Será que isso realmente está a fazer consciência, está a fazer algo dentro de mim? Então aí está. Os sacrifícios também é uma mensagem para o ser humano. Mais que um sacrifício, é uma mensagem. E o importante é isso. O importante é entendermos a mensagem que aquela ação nos vai trazer. Se nós estivermos atentos, porque o mandamento era que quando alguém levasse o sacrifício, assistisse a tudo o que estava sendo feito. Ele tinha que estar atento a tudo o que estava sendo feito. Para quê? Para que ele recebesse aquela mensagem. Para que a consciência dele entendesse o que estava ali a ser feito. Ok? Como eu disse, às vezes o ouvir é importante, mas o ver é muito mais importante. E ali naquele caso nós não estávamos só a ver, estamos a ver e a ouvir o que está sendo feito por nós em relação àquela situação. Ok? Então é importante entendermos que o sacrifício, a função dele não é perdoar pecado ao ser humano. A função dele é mudar a nossa consciência para que nós mudemos de ação e aí sim realmente sejamos perdoados. Isto é o que realmente o sacrifício vai fazer no ser humano. Vamos prosseguindo, vamos entender isso. Ok? Bem, imaginem uma coisa. Imagina que eu pequei contra alguém. Imagina que eu tenha errado contra alguém. Ok? Não basta pedir perdão. Olha, desculpa-me, perdão. Não basta isso. Será que basta realmente? Depende da forma como tu pedes perdão.
Será que o teu perdão realmente é sincero? Será que tu te humilhaste realmente diante daquela pessoa pedindo perdão? Porque há uma coisa que nós temos que entender. Quando nós pedimos perdão a alguém, porque erramos contra esse alguém, estamos a fazer dessa pessoa mais importante que nós próprios. Por isso é importante isso. É importante entendermos que quando nós realmente nos arrependemos, quando nós erramos contra alguém e nos arrependemos, a nossa ação tem que fazer de quê? Com que a outra pessoa seja superior a nós. Vamos ver o exemplo do nosso pai Abraão. Abraão, ele quando recebia alguém em sua casa, ele fazia as outras pessoas como sendo o quê? Superiores a ele. Ele se tornava servo dessas pessoas. Servo dessas pessoas. Ok? E então o sacrifício é isso. O sacrifício, ok? É algo grande, ok? Que é tão grande e tão superior a nós que nos vai mudar o nosso interior, se assim acontecer. Senão, é como Deus diz, não vale a pena de nada, ok? E quando nós mudamos o nosso interior, aí sim, a consciência do erro vem, ok? E há um arrependimento sincero. Há um arrependimento sincero. Como eu chegar ao pé de alguém, olha, perdoa-me. Chegar ao pé de alguém, olha, perdoa-me, assim na brincadeira, olha, perdoa-me, tal, não sei o quê, tal, porque contra ti, não vai fazer efeito. Porquê? Porque a pessoa toda a brincadeira não está atenta àquela ação. Não está fazendo da outra pessoa com quem errou, ok? Como se sendo superior a ela naquele momento. Ok? Não está fazendo como isso. Ok? E na realidade nós temos que entender o que eu disse. As rezas em hebraico são no plural. Porquê? Porque eu estou rezando pelo outro. Porquê que eu estou rezando pelo outro? Porque o outro é mais importante que eu. E o outro reza por mim porquê? Porque eu sou mais importante que ele. Então não sou eu que me acho importante. É o outro que acha-me a mim importante. Estão a entender? Esta é a consciência judaica, em primeiro lugar. A consciência judaica é assim. Ok? Então, os sacrifícios vêm ativar essa consciência. Os sacrifícios vêm ativar essa consciência, ok? Vou terminar por aqui, ok? E vamos seguir para uma terceira parte, mais à frente, ok? Porque realmente já estamos com 22 minutos, já é muito tempo, ok? Não quero tomar mais o vosso tempo, mas acredito que este estudo vai realmente a vossa vida, vai mudar realmente o vosso comportamento, vai realmente, acredito eu, vai vocês entenderem mais o que é profundamente o espiritual e as coisas de Deus. Shalom, shalom a todos, ok? Leitraot, agradeço que comentem, partilhem, metam os seus likes. Como sabem, este canal tem dias, ok? Para crescer, é preciso a vossa ajuda. Se vocês acham que estas mensagens são interessantes e relevantes para a vossa vida, ok? Ajudem o canal, agradeço a todos. Shalom, shalom, Leitraot.